a nanotecnologia pode auxiliar na despoluição do meio ambiente? Somos do Show de Física e estamos aqui para despertar sua curiosidade para a ciência. Eu sou o Giuseppe, estou aqui com a Amanda e o Daniel e hoje vamos conversar com o professor José Rafael Provetti. Ele é doutor em Física pela Universidade Francesa Polytechnique de Lorraine, não sei se é assim que fala. Está correto. E professor efetivo da UFES. Amanda e Daniel, agora é com vocês. Ô professor, o que significa nanotecnologia e para que serve isso? Bem, primeira coisa onde a gente começar falando de tecnologia é definir realmente o que é nano, né? Então, para que as pessoas possam entender, se a gente pegar, por exemplo, um fio de cabelo e pegar esse fio de cabelo e dividir em 1000 partes, e eu pegar uma dessas 1000 partes e dividir novamente em 1000 partes, aí sim eu vou ter o que é nano. Então, nanotecnologia nada mais é do que a gente estudar do que a tecnologia que está envolvida nas diminuições das nossas grandezas, seja comprimento, seja largura, seja altura. Então, é algo que tem a ver com a diminuição de tamanho. E é lógico que quando você muda o tamanho dessas tecnologias, desses eventos, né, você acaba criando novas propriedades, né? Hoje a gente tem aí, todo mundo hoje brinca com computador, com celular, né? A Apple acabou de lançar um chip que tem 5 nanômetros, ou seja, é algo realmente muito pequeno. E as propriedades mudam com o tamanho, né? Por exemplo, o ouro, né? Se a gente começar a brincar com essas coisas, por exemplo, o ouro é amarelo, todo mundo vê o ouro amarelado. Só que quando a gente leva ele para um tamanho nanométrico, um tamanho muito pequeno, ele fica vermelho, a gente começa a enxergar vermelho. E é exatamente isso a nanotecnologia, é estudar e aplicar a tecnologia em coisas que estão cada vez menores, que vão possibilitar a gente criar, né, objetos e criar condições para que a gente possa ter computadores melhores, para que a gente possa ter aplicações, né, de determinadas partículas que vão facilitar alguma nova tecnologia. Muito interessante, mas você poderia explicar um pouquinho mais sobre como funcionam essas partículas? Na verdade, a nanopartícula, né, a partícula seria, por exemplo, se a gente imaginar um grão de areia, ou uma partícula de pó, né? Então, ela só está num tamanho muito pequeno. E essas partículas, né, a gente está produzindo essas partículas, em termos, né, no meu caso, que eu trabalho ela em termos de pó, eu produzo pó de tamanhos nanômetros, que a gente consegue funcionalizar essas partículas, funcionar essas nanopartículas, para que elas tenham uma determinada funcionalidade, uma determinada ação. Por exemplo, eu quero, digamos assim, como o fato é meio ambiente, eu quero retirar, por exemplo, um elemento nocivo na água. Então, eu uso uma dessas nanopartículas que estão funcionalizadas para retirar esse elemento químico que eu não quero ter na minha água, por exemplo. Perfeito, mas se não podemos ver essas partículas, como elas são formadas, como elas são feitas? Na verdade, a questão de visualização, né, o que a gente vê, na verdade, é um conjunto de nanopartículas, é um conjunto de partículas. Se você imaginar um grão de areia, se você olhar para um grão de areia numa grama, você não vai conseguir enxergar aquela areia. Mas se você colocar um monte de areia, você acaba enxergando. Então, o que a gente tem, o que a gente faz no final das contas, é uma quantidade muito grande, né, na qual a gente consegue visualizar essas nanopartículas. Agora, como que eu digo que é nano, né? Existem várias técnicas, né, experimentais que a gente consegue fazer medidas que vão me dizer realmente o tamanho dessas nanopartículas, vão me dizer o tamanho que eu tenho, por isso eu posso garantir que o que a gente está produzindo é nano, né? Não necessariamente eu preciso ver. E hoje, né, a gente tem uma facilidade que é um microscópio de tunelamento. Esse microscópio de tunelamento me permite enxergar, né, grãos do tamanho quase de um átomo puro. A gente consegue manipular esses átomos, né? Existe até um videozinho dos pesquisadores da IBM que eles escreveram a palavra IBM usando átomos por átomos. Então, esse microscópio me permite enxergar também essas nanopartículas.
Muito interessante, professor, mas como essa tecnologia pode auxiliar na despoluição do meio ambiente? Ótima pergunta, né? É um trabalho que a gente está fazendo hoje na UFES e todos nós acompanhamos o acidente que aconteceu em Brumadinho, em Mariana, né, que despejou milhares de toneladas de elementos pesados, de elementos nocivos na nossa água, né, do Rio Doce. Infelizmente, poluiu o nosso Rio Doce. E uma das formas que a gente pode utilizar essas nanopartículas é na recuperação, na despoluição exatamente do Rio Doce, né? Como é que a gente faz? A gente produz um material, ele é de tamanho nanométrico, né? E a gente funcionaliza. O que é funcionalizar? Eu pego esse material e recubro, é como se eu estivesse vestindo ele com algo que adora, por exemplo, ferro, que adora metais pesados, qualquer que seja o metal pesado. Então, quando eu diluo essa nanopartícula funcionalizada na minha água do Rio Doce, quando ela chegar perto, por exemplo, de um átomo de ferro, de um átomo de chumbo, que pode ter, de níquel, né, vários metais pesados que foram jogados, né, ela vai lá e vai segurar esse material. E por ela ser, né, no nosso caso, a gente trabalha com uma nanopartícula que ela é magnética, então, em um determinado momento, você aplica um campo magnético, chega um ímã próximo, né? Na verdade, é um ímã grande, mas só para a gente ter noção, a gente chega um ímã próximo, e essas partículas, por elas serem magnéticas, elas vão ser atraídas para esse ímã, e elas ficam retidas, e a gente limpa e retorna ela para a água para ela capturar nova partícula, novo metal pesado, e com isso a gente faz um processo de despoluição, ou seja, a gente começa a retirar esse material, né, de poluição do meio ambiente, da nossa água, né? Hoje a gente tem um problema sério, né? A gente trabalha aqui com a Vale, né? Nós temos a Vale aqui no nosso quintal, em Vitória, né? Além dessa poeira, né, esse pó preto que a gente tem, existe um outro problema, né? Que é toda vez que ela lava os maquinários dela, né, ela libera aquela sujeira dos maquinários e o óleo que tem naqueles maquinários, ele tem uma quantidade muito grande de boro, e o boro ele é nocivo à saúde, né? Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde diz que a água potável ela deve ter no máximo 2 ppm, ou seja, 2 partes por milhão de boro na água. E a Vale, ao jogar o material dela nos efluentes, né, possivelmente no mar, que ela está jogando agora, ela está jogando algo 15 vezes mais do que isso. Então, a gente está com um processo com a Vale de tentar usar essas nanopartículas para retirar o boro, e a gente já tem obtido grandes sucessos nessa área. Bizarro! Então essas partículas minúsculas são capazes de remover substâncias tão pesadas e despoluir a água? Isso é extremamente interessante. Mas assim, professor, tem mais aplicação? Lógico, né? Se a gente passa por exemplo, a questão médica, né, a gente poderia usar, imagine você ter uma nanopartícula funcionalizada para levar um fármaco, para levar um remédio em um ponto específico do seu corpo, né? Hoje existem tratamentos sendo estudados, existem tecnologias sendo estudadas para você levar um fármaco para tratamento de câncer, né? O tratamento de câncer ele é muito nocivo para o corpo humano, né? Seja por quimioterapia ou por radioterapia. Mas imagine que você possa levar um medicamento para atuar só numa determinada região. Então, você faz isso como? Você agrega essa nanopartícula o remédio que você quer levar e por meio de uma sonda com uma pontinha de ímã, você leva esse medicamento exatamente aonde está o tumor e lá você libera o fármaco somente naquela região. Uma outra possibilidade, no caso de tratamento, né, é que, como essas nanopartículas são magnéticas, né, elas conseguem aquecer muito rapidamente. E você, por exemplo, hoje, uma célula cancerígena, ela não suporta temperaturas superiores a 41, 42 graus Celsius. O nosso corpo, ele aguenta até um pouquinho mais, mas você não pode aquecer o corpo inteiro nessa temperatura, porque você estaria matando outros órgãos. Então, o que você faz? Você leva uma nanopartícula perto desse câncer, perto dessa célula cancerígena, e ativa essa nanopartícula para ela aquecer, ela aquece localmente e mata as células localmente. Essa é uma outra aplicação.
Outra aplicação muito utilizada por vocês é o celular que vocês têm na mão. O chip que vocês têm hoje na mão, né, o chip, por exemplo, quem tem os celulares da Apple da nova geração, ela tem um microchip, que eles chamam de microchip de tecnologia 5 nanos. O que é 5 nanos, gente? São 25 átomos juntos. Só para vocês terem uma ideia, eu estou juntando 25 átomos. E como eu consigo fazer um chip, um transistor tão pequeno assim, eu consigo, numa área pequena, colocar uma grande quantidade de informação. Então eu não preciso algo grande, eu posso diminuir o tamanho dos meus celulares, porque ali dentro eu vou conseguir colocar mais informações do que num outro mais antigo, onde eu não conseguiria ter esses 25 átomos juntos. Então, a nanotecnologia tem uma gama de utilizações. Tem uma aplicação que eu acho muito interessante, para os aficionados de carro, por exemplo. A Mercedes, a Mercedes-Benz, há um tempo atrás, lançou um dos seus automóveis, eu não me lembro qual era o automóvel em si, mas ele vinha pintado com uma pintura que eles chamavam pintura de nanotecnologia. O que essa pintura faz? Ela se autorregenera. Então, por exemplo, se você faz um arranhão no carro, a própria pintura ela se autorregenera e tampa. Isso graças à nanotecnologia, porque ela é formada por partículas tão pequenas que conseguem se locomover dentro dessa pintura e cobrir essa região onde foi retirada. Então, a nanotecnologia hoje é o futuro. Hoje não se tem desenvolvimento em áreas tecnológicas se não pensarmos na nanotecnologia. Nossa, é realmente muito interessante. Podemos ver que tem uma aplicação muito importante na sociedade de diversas maneiras possíveis, na área da saúde, ambiental e até mesmo no nosso dia a dia, de forma que muitas vezes nem imaginamos. E, pelo visto, essa área de estudo deve despertar muito interesse em diversas áreas da ciência, não só na física, né? É uma área, como eu disse para vocês, ela tem um foco muito abrangente, né? Ela não é só na área da física, né? Você tem físicos, você tem químicos, você tem engenheiros estudando, você tem, né, só para vocês terem uma ideia, economistas, porque como você mexe com novas tecnologias, surgem novas áreas de interesse e isso desperta, né, desenvolvimento também de recursos, de gastos. Então, pessoal de economia, de administração, né, pessoal da medicina, hoje você tem um leque de profissões, de áreas que estão interessadas em nanotecnologia, né, que vão ter ganhos com a nanotecnologia. Por isso que é uma área que eu falo que é uma área hoje, né, para quem tem interesse em ciência, para quem tem interesse em desenvolvimento, né, é uma área com foco muito abrangente, com muita coisa ainda a ser descoberta. Como dizem, né, a gente não sabe nada ainda, né? A nossa ignorância é um oceano na nossa frente. A gente não tem ainda a visão de onde a gente pode chegar. O Richard Feynman é um físico muito famoso, é um dos grandes físicos moderno, né, digamos assim. E ele, numa das suas palestras, ele estava falando exatamente da nanotecnologia, falando do átomo, né? E ele usou uma frase que é muito interessante: há muita coisa embaixo ainda que a gente não conhece. Ou seja, entre o que a gente chama de átomo e os materiais que a gente desenvolve, tem muita coisa ainda que a gente não tem noção do que acontece. Então a física é muito linda, a área de nanotecnologia é muito interessante para o desenvolvimento. Realmente é uma área muito interessante e a gente pode se interessar por essa área através de várias maneiras, né? É uma área muito ampla. Mas como você se interessou por essa área? Através de exatamente o quê? Bem, ótima pergunta, né? Eu sempre fui uma criança e um adolescente muito curioso, né, do porquê as coisas funcionavam, do porquê as coisas... Eu acho que o físico ele é muito curioso, né? O físico em si ele é curioso. Então, eu sempre fui muito voltado por tentar entender como é que as coisas funcionam. E quando eu entrei no laboratório pela primeira vez e eu vi, né, o que a gente poderia fazer, o que a gente poderia ajudar na sociedade, o que a gente poderia estar desenvolvendo, né, para ajudar a nossa sociedade, aquilo me encantou.
né? Então, e eu vou ser sincero, né? Eu tive um professor que me ajudou muito nessa vislumbração, digamos assim, né? O professor Klinger, né? Foi um professor que me chamou muito a atenção, né? E eu acho que isso faz parte do processo. Hoje eu estou, né? Eu e o professor José, nós estamos hoje dando aula na universidade, e eu gostaria de, em algum momento, despertar esse interesse também nos meus alunos. Venham fazer física, né? Venham trabalhar com algo que pode possibilitar não só um desenvolvimento de teorias, mas possibilitar algo novo para a sociedade, algo que seja realmente, né, útil para a nossa sociedade. Então, o que me chamou mais atenção foi isso. E eu hoje, eu falo para vocês, eu amo o que eu faço. Eu estou numa área, eu estou trabalhando em desenvolvimento de nanociência, né? E eu vejo hoje, com cada nova descoberta, cada novo desenvolvimento, eu me emociono, porque, de alguma maneira, nós estamos fazendo parte dessa evolução, né? Lá no futuro, eles vão olhar para trás e talvez a nanotecnologia não seja algo tão novo, mas eles vão olhar para trás e lembrar que fomos nós que desenvolvemos, né? Hoje, essa semana saiu uma reportagem na Nature, exatamente de um grupo de brasileiros que começaram a enxergar, né, o grafeno, começaram a produzir uma forma de se visualizar a pergunta que vocês fizeram lá atrás, né, de como que eu enxergo isso, como é que eu posso ver. Eles mostraram que existe uma determinada ciência, uma determinada tecnologia que me permite enxergar, por exemplo, um grafeno que é nano, que tem um tamanho de nano. Então, isso é um grupo brasileiro. Então, eu acho que a área hoje de física, ela precisa, né, de novas ideias, precisa de jovens como vocês, para que vocês venham e tragam para nós, né, essa jovialidade, essa vontade de conhecer, de aprender, e isso que faz com que a ciência se desenvolva. Muito bom, professor. Esse amor que você fala pela ciência é muito nítido durante toda essa explicação, sobretudo agora, e com certeza essa é a melhor maneira de incentivar e inspirar novos cientistas, tanto eu quanto o Daniel, que estamos na graduação agora, mas eu tenho certeza que os ouvintes desse podcast, que talvez porventura ainda estejam no ensino médio, com certeza vão ficar muito inspirados pela sua fala e vir estudar um pouco de ciência com a gente também, mais na frente, né? Eu espero, porque realmente é isso que nós precisamos, de novas ideias, de novas cabeças, né, que nos ajudem a desenvolver essa ciência tão linda que é a física. Professor José Rafael, essa curiosidade até mesmo na gente que está aqui entrevistando, né? E muito obrigado por essa conversa sobre as milhares de possibilidades científicas com a nanotecnologia. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Espero que tenha despertado sua curiosidade sobre esse assunto. Se você gostou, não esqueça de recomendar para os seus amigos e seguir a gente no Instagram @showdefísica. Até a próxima!